Minha filha tem 2 anos, é a Teresa. Minha filha tem 2 anos e eu tenho dúvidas sobre a terapia. O que ela pode melhorar no autista? Se muda a característica da criança? Não. A terapia não vai mudar a característica da criança, né? A terapia, ela vai. O que que eu penso na terapia ideal? Aí eu não sei se você está falando de psicoterapia, que é com psicólogo, né? Psicólogo, seja ele da abordagem que for, se é com terapeuta ocupacional, enfim, tá? Na terapia, se for terapia com psicólogo, com uma criança de 2 anos, entendo então que vai ser terapia comportamental. A terapia comportamental, ela deveria ser, né, num foco de ensinar a criança, coisas que tragam qualidade de vida para ela, ok? E aqui vem o que eu trago de consciência, de clareza para vocês, de pensar. Terapias que suprimem estereotipias, eu não vejo isso com bons olhos, a comunidade autista não vê isso com bons olhos, nem os pesquisadores autistas que agora pesquisam o autismo da perspectiva interna, que a gente chama, né? Do autista contando para quem não é autista como o autismo funciona. Então, hoje já se sabe que as estereotipias, elas têm um componente de autorregulação. É gostoso fazer estereotipia, mas algumas estereotipias podem gerar, auto esqueci a palavra que sumiu a palavra que algum prejuízo. Se trouxer algum prejuízo, essa estereotipia ela precisa ser compreendida, em que contexto que ela apresenta, que tipo de movimento ou que sensação que aquela estereotipia pode trazer para a criança, que aí o profissional junto com os pais vão pensar em conduzir, ensinar uma estereotipia mais funcional para aquela criança. Mas nenhuma estereotipia é disfuncional, ok? Ela pode ser prejudicial e eu vou conduzir para algo mais funcional. Mas se tem uma estereotipia, é uma autorregulação. Agora, o que que acontece, né? O foco hoje das terapias, em geral, é ensinar uma criança autista a ser o menos autista possível, ok? Que é o que acontece lá com as listas de comportamento. Olha, saiu do espectro, não preenche mais critério para autismo. Então, isso não existe. Sair do espectro não existe, ok? Uma pessoa nasce autista, ela vai morrer autista. Então, a terapia é para trazer qualidade de vida para a pessoa e recursos para que ela seja o seu melhor, do jeito dela, o jeito possível. Então, como a amiga autista fala, ela é muito mais feliz hoje sendo uma autista bem-sucedida do que uma neurotípica fracassada, né? Então, o processo terapêutico deveria ser com uma criança de 2 anos, entendendo como essa criança está funcionando, ajudando os pais a entender o funcionamento autista daquela criança, para que os pais consigam se conectar com a criança da forma que é a estrutura autista dela. Não transformar a criança ou querer que a criança, nos seus poucos recursos, se adeque à estrutura não autista de comunicação, tá? Então, não sei se eu te respondi, né? Mas o que que vai mudar ou não a essência de um ser humano? Os traumas. E algumas terapias vão trazer traumas para as crianças? Vão sim. Porque o trauma para o autista não é a mesma coisa que o trauma para as pessoas não autistas, né? Então, tem um grupo de pesquisadores ingleses que estudam traumas do processamento sensorial, traumas sensoriais no autismo, é isso. Situações do dia a dia podem gerar traumas numa criança autista. O processo terapêutico, e aí temos muitos, crescentes agora estudos feitos por pesquisadores autistas, com comunidade autista, hoje jovem e adultos, que passaram por terapias comportamentais,
né, e que hoje vivenciam isso como traumas, tá. Então vai fazer terapia para processamento de trauma, ok. Então, a ideia do canal Autismo Controlado, né, e aí controlado entre aspas mesmo, né, porque o autismo não se controla, o autismo se entende, se aceita, né, e se celebra na eh, na essência daquele ser humano, né. Então quanto mais eu conhecer o autismo do meu filho, do meu aluno, o meu próprio autismo, eu vou conseguir vivenciar isso com todo o meu potencial, com toda a minha eficiência, né. Então as terapias deveriam ser nesse sentido, ok. Eh Aprender o funcionamento daquela criança autista. Inclusive, isso foi uma pesquisa bem recente de médicos não autistas, que desenvolveram um protocolo, ensinando pais, isso é uma intervenção precoce, ensinando os pais interagirem com a criança dentro da estrutura autista da criança, ok. Isso melhora a vinculação, tá, porque hoje a gente já sabe que a dificuldade social do autismo, não é porque o autista não quer socializar, ele quer socializar, mas tem os entraves de comunicação, que não é só da parte do autista, ok? O autista não compreende, de fluida uma pessoa típica, como uma pessoa típica não entende de forma fluida o autista. Então a ideia é que os pais orientados, entendendo o autismo, de um olhar não patologizante, não demoniado da vida, de "meu Deus do céu, que horror, o meu filho autista", mas olhar para aquela criança, claro, isso fica um outro tema que vocês me cobram esse tema, né, do processo de luto que a família passa pós-diagnóstico, e como os pais precisam ser cuidados, isso está no manual lá básico, eu falo um pouquinho sobre isso, tá. Então a gente precisa de pais instruídos para poder se vincular adequadamente com a criança. O que vai mudar a criança na sua essência, na sua estrutura para a vida, vão ser os traumas, inclusive os traumas de desvalidação, de desamparo e de não conexão, ok?